Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos responder a seguinte pergunta: como resolver problemas de lint com variáveis ou funções ou classes compartilhadas por vários arquivos? E a solução é a utilização do conceito de módulo, ou seja, você declara uma variável, uma função em um certo arquivo e faz uso dessa variável função em outro arquivo, e o lint implica dizendo que tal variável função não foi definida. Como resolver isso? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então vamos para o nosso código ver o problema indicado pelo JS-Hint que está sendo utilizado por conta da utilização aqui do arquivo de configuração do JS-Hint RC, que foi pego do Style Guide do Airbnb. Beleza? Aqui tem algumas propriedades a serem respeitadas. E vale ressaltar que o JS-Hint RC foi colocado aqui na raiz do projeto. Tá? E com isso, tais propriedades conseguem ser aplicadas aos arquivos JS que estão em pastas mais internas, beleza? Então aqui nas nossas tabs abertas temos o shared.js, que é um arquivo compartilhado pelos demais, e o index.js, e temos o index.html. Então aqui no index.html temos as importações dos scripts, né? Principalmente do shared e do index. E aqui no shared a gente define algumas constantes, inclusive estão ali com letras maiúsculas, beleza? Temos também uma função de format date, né, para formatação de data. Então basicamente é isso que tem no shared.js. E aqui no index.js temos o uso, né, dessas constantes. É o caso aqui do username key. Se a gente passar o mouse em cima do username key, é apresentado um warning. Inclusive esse warning tem um código W117 que a gente pode acessar ali o site Lint Errors e fazer uma busca por W117 a fim de saber mais informações sobre esse warning ou sobre um erro, né? De acordo com JS-Lint, JS-Hint e ESLint, que respeitam esses identificadores de erros do lint, beleza? Então aqui fala que ele foi usado antes de ser definido, mas no JS-Hint é considerada a mensagem is not defined, que não foi definido. Então se a gente passar o mouse aqui, é apresentada então a mensagem is not defined, porque a gente está usando aqui o JS-Hint para tal, beleza? Então ele já implicou. E como que a gente vai resolver isso? A gente vai importar esse username key lá do shared.js. Tá? Então a gente usa a palavra-chave import, usa um par de chaves e coloca aqui as propriedades que você deseja importar do arquivo de origem. Nesse caso, shared.js, a gente usa aqui nomenclatura de ponto, tá? Para ficar mais fácil de acessar tal arquivo. E aqui no shared.js, a gente pode vir ali e basicamente exportar, tá? Ok? Até aqui já mudou a cor, né, da constante por conta desta exportação. Então você tem um módulo que basicamente é uma caixa, né? E você consegue exportar a propriedade desse módulo para uso por outros módulos. E o outro módulo precisa importar as propriedades exportadas para fazer tal uso. Vamos prosseguir com o exemplo para ver se vai ser gerado algum exception, tá? Então eu vou dar um F12 para abrir o DevTools. E aqui foi dito que não foi esperado o uso do token, né, da palavra-chave export em shared.js. Isso porque ele ainda não é considerado um módulo pelo HTML. Então lá no index.html, que é o arquivo que está sendo executado, a gente precisa colocar o tipo dele. Tá? Então ele é um type módulo. Tá? Dá um Ctrl S para salvar. A gente verifica aqui que mudou o erro, né? Dizendo que ali o erro está no index.js, que não pode usar import fora de um módulo. Isso quer dizer que o index também precisa ser um módulo para usar o import, que a gente está usando aqui a palavra-chave import, e o import deve ser usado também por um módulo. Então a gente trata os dois como sendo módulos. Dei um Ctrl S, beleza. O erro é o seguinte, né?
que o shared.js não exportou o custos key. Então o index.js está importando o username e o custos. Então aqui no shared.js a gente também precisa exportar o custos key. Tá? A gente pode fazer desta forma a exportação, tá? Ou então lá na última linha do arquivo a gente usa esta forma que indica todas as propriedades, né, ou variáveis ou funções deste arquivo que serão exportadas. Então você concentra essa informação no final do arquivo, logicamente depois da definição das variáveis e das funções. Então também tem esta forma de uso, beleza? Dando um Ctrl S, então os problemas já foram resolvidos e a gente pode verificar aqui no index.js, passando o mouse em cima do username key, que realmente o erro do lint desapareceu, beleza? Isso também pode ser feito com funções. Então aqui no shared.js nós temos a declaração de uma função chamada formatDate. A gente poderia incluir aqui na exportação, né, formatDate, poderia fazer dessa forma, ou então, né, exportar a função. Né? A gente exporta a função deste módulo, vem aqui no index.js e faz a importação da função formatDate. Só que nesse arquivo index.js o formatDate já existe. Né? Veja aqui que ele já existe na linha 23. Houve um conflito de nomes, tá? Já foi declarada neste arquivo. Então se eu passar o mouse em cima, ele vai dizer que o formatDate já foi declarado, deu um erro E011. A gente pode verificar lá no Error Explanation, no site que foi apresentado anteriormente. Mas para resolver esses problemas de conflito de nome, a gente pode dar um apelido para essa importação, chamar de fd. Tá? Então o formatDate lá do shared.js foi importado aqui, né, com o apelido de fd, e com isso a gente resolve esse problema de duplicidade. Então tem como fazer um alias, beleza? E esse formatDate foi utilizado aqui. Se o fd tivesse a mesma implementação, eu poderia usar o fd numa boa aqui, mas só que ele, ao invés de mostrar o ano apenas, ele mostra uma data completa, só tem o mesmo nome, apenas para apresentar para vocês essa possibilidade. Então, feito isso, dando Ctrl S, tá, a gente vai verificar aqui que não houve nenhum erro na execução, e também esses erros aí de acesso a constantes sumiram. Só tem exemplos aqui, só aparecem warnings de single quote, né? Esses erros, esses warnings mais básicos do lint, beleza? Então assim que resolve. Da mesma forma seria para você exportar uma classe. Veja que temos uma classe aqui, user.js, né, tudo em minúsculo aqui, e aqui ele aparece em maiúsculo com a palavra-chave export antes da palavra-chave class. Então você está exportando essa classe para uso em outros arquivos, em outros módulos. Então, recapitulando, né, quer usar importação e exportação, trate tais arquivos como módulo na importação no HTML, no referenciamento no HTML, use a palavra-chave import para importar para um arquivo e export tanto antes da declaração do atributo ou função, ou então no final do arquivo, exportando todas as propriedades que você deseja, né, daquele módulo. Beleza, pessoal? Então é isso, uma dica rápida. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.